Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente. O tema de hoje será controle. Temos o controle das coisas? Por que criamos o controle das coisas? Qual a função? Esperando o pessoal entrar aí para começarmos mais uma live. Eu, Alisson, médico, terapeuta, trabalho com o corpo físico, corpo espiritual, corpo mental, emocional e aprendendo com os meus clientes e assistidos. Estamos todos aqui com o único propósito: sermos felizes através da libertação do conhecimento todo. Bem-vindo, pessoal, a mais uma live. Então, pessoal, vamos pensando aí sobre o controle. Por que nós teimamos em querer controlar tudo e a todos? E temos o controle sobre isso? Temos o controle sobre nós mesmos? Como isso funciona? Qual a função disso, né? Então vamos lá, pessoal. Por que o homem, por que nós criamos essa questão, essa necessidade de querer controlar? De ter a manipulação de tudo que está ao nosso redor? Nós temos o controle de nós mesmos? Nós conseguimos entender por que nós funcionamos da forma que funcionamos? E qual é o ganho de querer controlar? Isso traz uma tranquilidade à pessoa? Ou exercitar o controle prejudica a sua noção de quem você é? Você exercita um falso, uma ilusão de algo que você acha que está controlando, quando na verdade as pessoas que querem ter o controle, elas estão em desconexão com elas mesmas. Conseguimos ter o controle de tudo, de todos? Não conseguimos ter. Por quê? Controle passa da premissa de algo que você vivencia no tempo futuro, de algo que você quer controlar, que nem chegou a acontecer e nem se sabe se vai acontecer. Quando criamos esse falso poder, essa ilusão de que estamos controlando um sentimento, estamos controlando uma ação de alguém, estamos controlando o tempo, estamos controlando a nossa alimentação, o nosso organismo, através do que nós fazemos, do que nós alimentamos, das ações dos nossos dia a dia, nós estamos querendo controlar o que vai acontecer, controlar o que pode vir a acontecer sem ter essa noção exata do que é. Então, as pessoas que elas têm essa necessidade de querer controlar, na verdade, elas não estão vivenciando o presente momento da vida delas. Elas não estão observando como elas estão neste momento. E o controle parte dessa premissa. Quando você pega um controle remoto para controlar um canal, uma TV, você não quer vivenciar aquilo que está passando naquele momento. Você muda o canal, passa a ver um outro programa, um outro filme, um seriado, um jornal, uma outra informação que não condiz com aquilo que você está vendo naquele momento. Mas por quê? Porque neste momento que você muda o canal, você está mudando a intensidade, mudando a sua sintonia do que você acha que é importante para você. Preste atenção. Quando você não gosta mais, quando não tem mais interesse por uma informação, quando você está vendo a TV ou sintonizado numa rádio e você acha que aquilo não importa mais para você, isso mostra que você já não tem sintonia com aquela informação. E quando você quer controlar os seus sentimentos, que você quer modificar isto, na verdade você está em desconexão com quem você é. O sentimento que passa até você, você tem que entender, filtrar e identificar se isso é seu ou se é do ambiente em que você convive. Como eu expliquei para vocês, existe esse campo cognitivo, existe esse campo morfogenético do inconsciente coletivo, que carrega campos de informações que são da sociedade em que você convive, deste mundo em que nós vivemos, que são manifestações, consciências que
que não pertencem só ao tempo presente, mas que foram geradas em encarnações passadas, gerações passadas, e que eles fazem parte desse inconsciente coletivo. E quando você vivencia isso no dia a dia, nesse imenso campo de informações, você tem que aprender a entender se isso é seu, se é do campo emocional do ambiente, do inconsciente coletivo. E quando você não entende isso e quer controlar esse sentimento, você passa por cima de um aprendizado que você deixa de entender isso. Da mesma forma, os seus sentimentos e as suas emoções. Quando passa o sentimento e você não consegue identificar se esse sentimento é seu ou do ambiente em que você está inserido, você não dá atenção a quem é você. Você está atento ao que acontece com você, os sentimentos, pensamentos que passam por você, e prestar atenção se isso é seu ou do ambiente, conseguir liberar isso quando não pertence ao seu campo emocional, ao seu campo sentimental. Você consegue amadurecer e entender como você funciona. E neste aprendizado de você conseguir identificar em você o que faz parte de você, o que não faz parte de você, você amadurece emocionalmente, amadurece espiritualmente e passa a ver que não há necessidade do controle. Consciências de uma envergadura moral mais elevada que passaram pela Terra e que ainda convivem conosco, que nos transmitem informações, eles exemplificam isto. Não existe o controle quando você não tem consciência do que você é. Quando você está em conexão com o seu eu crístico, com a sua fonte criadora, alguns falam de Deus, alguns falam de universo, consciência suprema, um todo, tal, seja o que for. Quando você está em conexão com a sua fonte criadora, com o amor que iniciou a sua jornada, na consciência, seja da sua origem primária até o tempo que você se encontra hoje, você não precisa controlar nem você, nem tudo que está ao seu redor. Por quê? Porque você entende como que funciona todo o universo. Toda manifestação da criação que existe no universo. E passa a perceber que tudo que está acontecendo em você e ao seu redor faz parte desse campo de aprendizado. Você não vai querer controlar algo que é natural, algo que você esteja em sintonia. As pessoas que têm conexão com elas mesmas e estão em equilíbrio, em paz, em serenidade, com essa consciência dela, com o divino dela, com o crístico dela, elas entendem o que está acontecendo nela e ao seu redor. Elas entendem perfeitamente que tudo que o universo traz até elas, seja na forma de uma manifestação de consciência ou de um sentimento, é para o seu aprendizado. E ela não tenta controlar, porque o controle é uma ilusão. Quando temos consciência, conhecimento das leis herméticas baseadas nas leis universais, que vai além do que nós vivenciamos em Terra, nós entendemos que a sintonia, tudo que acontece por um processo de estimular o processo de evolução de cada um. O próprio universo, exemplificado através das leis herméticas, das leis universais, ele vai nos direcionando para o que é melhor para o nosso processo de evolução. Quando queremos controlar tudo que está ao nosso redor, quando queremos controlar sentimentos, as pessoas que estão ao nosso redor, nós não estamos conectados com a fonte criadora, com o universo. Nós estamos querendo controlar algo que é natural, algo que é divino, algo que é crístico, algo que é universal. Então, quando você quer exercitar o controle sobre alguém ou sobre os seus sentimentos, significa que você não está em conexão com a fonte criadora ou com você mesmo. Você está perdido. Você está focado em algo que é no externo, que está fora de você, mas que também é ilusório. Por isso que não conseguimos controlar a mente do outro, por isso que não conseguimos manipular os outros. Quando você tenta manipular o outro através do medo, através de interesses, manipulações doentias, desequilibradas, você não está controlando aquela pessoa. Você está subjugando aquela pessoa através de condicionamentos físicos, que você vai interferir no campo emocional e espiritual daquela pessoa. Você passa a obsediar aquela pessoa, consequentemente você vai interagir e sofrer as consequências dessas leis universais. Por isso que nada é por acaso.
quando você age de forma em desconexão com o crístico, o universo ele vem lhe mostrar qual é o caminho correto. Doa a quem doer. Mas dói para quem não quer ver a verdade. Por isso que a verdade não é para qualquer um. A verdade só dói para aqueles que não estão em conexão com o Cristo, com eles mesmos. Jesus, quando veio na Terra, ele sentia e sabia tudo o que ia acontecer. E ele entendia e não tentava controlar nem manipular ninguém. Ele não obrigava ninguém a ser da forma que ele era. Ele apenas manifestava o crístico, o amor que existia nele, reverberando e manifestando em tudo que ele manifestava, em tudo que ele tocava, em tudo que ele falava, seja de forma verbal ou de forma mental. E quando nós temos essa consciência, essa conexão com o cosmos, com o todo, com Deus, com o universo, seja a forma que cada um entenda, você consegue vivenciar a sua vida sem passar pela sua mente, sem pensar nessa questão do controle. Porque quando você pensa na questão do controle, você vai pensar na questão de manipular, de não respeitar a decisão do outro, de não respeitar o que é crístico no outro. Porque tudo que existe no universo é crístico. Tudo que existe em todas as formas de existência, ela é crística. Parte deste princípio. Quando não nos respeitamos, o que isso significa? Quando queremos controlar o que pensamos, quando não aceitamos a forma exata de como nós somos, quando não nos reconhecemos como sendo de uma fonte criadora que parte de um princípio chamado amor. É querer controlar algo que não é o real. Isso significa que você está em desconexão com o crístico. Por isso o autoconhecimento ele é importante. Uma das formas de nós exercitarmos essa questão do não controle é aprendermos a exercitar e vivenciar o desapego. Quando me desapego das crenças, das vaidades, dos julgamentos, do que os outros vão achar, do que eu julgo que o outro seja, eu estou deixando de exercitar essa questão chamada controle. Porque o controle ele não vem de um princípio baseado no crístico, no amor. O controle vem de uma insegurança, de uma desconexão com tudo que é natural, com tudo que é sagrado, com tudo que é crístico no universo. Então, querer controlar é querer manipular algo que, por natureza, já é crístico, já é natural. Então, quando temos a decisão de caminharmos pautados somente no que é nosso, puramente na nossa essência, e não queremos modificar isso, respeitando a nossa decisão de alma em equilíbrio, isso já está conectado com o controle de tudo que existe no universo. Ter o controle é quando você está em paz consigo mesmo e entende que tudo é natural. Ter o controle é quando você está nesta conexão do crístico, do amor em você mesmo, se respeitando da forma que você é, entendendo que a sua origem é crística, entendendo que a sua formação, a sua existência existe por causa desse amor, e você respeitará a decisão do outro. Mesmo que o outro não tenha entendimento da forma que você tem, você respeita a decisão do outro. Jesus fazia isso. Ele respeitava a decisão de todos. Ele não tentava controlar. Mesmo que os apóstolos, mesmo que outras pessoas lhe avisassem do perigo, ele respeitava, porque ele entendia. Ele entendia uma coisa que vem, que faz parte de todos nós, que nós vemos disto, que é o amor, que é o crístico. E ele respeitava porque ele não precisava do controle. Ele já estava em conexão com o todo. Por que as escolhas dos outros nos incomodam? Já pararam para perceber, para entender por que a interferência, o quanto os outros, as decisões dos outros nos incomodam? A decisão dos outros nos incomoda porque não aceitamos a forma do outro ser. Porque nós, no fundo, queremos controlar tudo e a todos. Então, quando você espera
algo de alguém e este alguém não faz o que você esperava, lhe frustra, o que acontece? Você não aceita, porque você quer ter o controle do que vem para você e do que você imagina que está acontecendo ao outro. Isto não é amor. Quando alguém toma uma decisão e esta decisão gera um campo de emoção, de sentimento em você, que você não entendeu sobre isso e te tira o equilíbrio, significa que você não tem controle de você mesmo. Então somos convidados a exercitar todos os dias esse descontrole que nós temos de nós mesmos. Por isso que nós não conseguimos controlar, por isso que o controle é uma ilusão. Porque nós não nos entendemos na forma que nós somos. Nós não nos conhecemos 100%. Nós não entendemos os sentimentos que passam por nós e conseguimos vivenciar com esses sentimentos de forma serena, tranquila, sem rancor, sem dor, sem medo. Todas as vezes que somos testados no dia a dia através dos relacionamentos, seja familiar, amoroso, profissional, círculo de amizade, todas as vezes que somos influenciados, manipulados e passam por nós sentimentos, emoções, consciências que nos despertam um desequilíbrio, isso mostra que estamos em descontrole de nós mesmos e que precisamos cada dia mais aprendermos a nos libertar desses sentimentos que nos causam danos. Por que nos libertar? O ideal seria entender esses sentimentos, por que eles ainda vivenciam em nós, por que eles ainda causam tanto desequilíbrio em nós. Porque carregamos na bagagem da memória da alma vivências que muitas das vezes foram danosas, foram pesadas, foram sofridas por nós mesmos, porque estávamos apegados a crenças, sentimentos que carregamos até hoje. Então, todos os dias, o universo, a natureza, tudo nos é oferecido, nós somos testados para entendermos através da vivência, através dos sentimentos, até aprendermos a não ficarmos mais presos a esses sentimentos que nos geram angústias, padrões de vibração que possam nos causar um descontrole. Chegamos nas perguntinhas, vamos lá. Por que criamos formas de controlar tudo? Criamos formas de controlar tudo porque nós não temos o controle de nós mesmos. Como já falei anteriormente, precisamos aprender a entender quem somos nós. Quando entendemos a forma que somos e respeitamos que ainda temos muito o que aprender, que não sabemos nada, que o nosso caminhar é muito longo, tem muita jornada ainda para o processo de evolução, para o processo de entendimento de forma mais ampla do que é o sentir. Estamos neste corpo físico porque ainda carregamos muitos sentimentos que nos incomodam, que atrapalham o nosso caminhar. Então, aprender sobre esses sentimentos através do dia a dia com os relacionamentos é a forma mais rápida de aprendermos a nos desapegarmos destes vícios que a nossa alma insiste em carregar, que nos prejudica, a nos libertarmos disto, deste controle que nós não temos, porque não temos maturidade para entendermos isso ainda. Mas precisamos vivenciar todos os dias para amadurecermos isso. Como deixar de ser uma pessoa controladora nos relacionamentos? Primeira coisa é se respeitar. Quando você se respeita, você não vai se permitir querer controlar nem a você nem o outro. Você vai respeitar todo o sentimento que passa por você, entender como isso vibra em você, se isso traz um bem ou não. Quando isso traz um bem-estar, uma serenidade, uma tranquilidade, isso significa que parte do princípio que isso lhe ajuda, contribui para o seu caminhar. Quando isso causa um desequilíbrio, um mal-estar em você, isso também vai lhe trazer um amadurecimento. Nós não amadurecemos somente com coisas boas, com sentimentos bons. Os sentimentos que nos tiram
o equilíbrio, a paz, eles nos tiram esse equilíbrio e essa paz porque nós ainda estamos presos a sentimentos, crenças que têm muito peso no nosso caminhar. E nós precisamos nos desapegar a isso. Então somos testados em certas questões da vida, em relacionamentos, em sentimentos, porque ainda precisamos nos desapegar a isso. Rever a forma de ver esse sentimento. Como isso interfere no meu equilíbrio? De onde eu carrego isto? E por que eu ainda dou tanto peso nisto? Então esses sentimentos que nos tiram a paz, nos tiram a serenidade, eles muitas das vezes eles vêm como um presente do universo para exercitarmos esse desapego de crenças que não têm nenhum valor, mas que por vaidade, por sentimentos que nós carregamos do passado, que vem até o presente, que está vivo até o presente, nós insistimos em dar peso a isso, a dar valor a isso, desrespeitando a nós mesmos, atrapalhando a questão do próprio amor, a própria estima de você mesmo. Não é? Como controlar nossos pensamentos? Impossível controlar os pensamentos. Foi o que eu falei. Quando você está em sintonia com o seu crístico, quando você está consciente de tudo que está ao seu redor e que você faz parte, que você é a essência disso, é um indivíduo, é uma unidade deste sistema universal e que você tem a mesma importância que todas as outras unidades, você não precisa controlar. Você passa a entender que você é uma unidade essencial, não especial, e vai vivenciar como tem que ser vivido. Sem medo, sem culpa, apenas sendo o que você se propôs a ser. No seu Cristo. Querer controlar o outro é não respeitar a individualidade da pessoa? Sim. É não respeitar a sua própria individualidade também. Quando você quer controlar o outro, significa que você quer controlar você também. Você não respeita você. Quando você passa a querer controlar o outro, significa que você está desrespeitando a você mesmo. Respeitar o outro significa que isso parte do seu respeito a você mesmo. Então, querer controlar o outro é uma insegurança que você tem de você mesmo. E você cria uma falsa ilusão que controlando o outro você estará bem. As pessoas que se manifestam na parte externa, tentando manter o controle, as pessoas que querem ser muito certas, metódicas em tudo, são pessoas que no fundo está tudo confuso por dentro. As pessoas que têm mania de organização, na verdade, por dentro tem muita bagunça. Tem um descontrole que elas não conseguem entender. E quando elas começam a organizar de forma sistemática, e aquela forma que ela organiza as coisas da vida dela, se alguma coisa não está organizada da forma que ela queira que esteja, o que acontece? Ela gera um descontrole interno e isso deixa ela numa sintonia de aflição, de ansiedade que não lhe traz a paz. É muito comum. As pessoas que estão em serenidade com elas mesmas, elas entendem o que está acontecendo fora delas, entende que tudo tem uma forma de organizar e respeita. Se eu quero organizar a minha casa, eu organizo. Mas se por acaso ela sujou e hoje eu não posso limpar a casa, organizar a casa porque eu tenho outras tarefas, outros afazeres que são mais importantes, que eu preconizei, que eu coloquei como mais importante naquele dia, e isso não interfere no meu equilíbrio, isso significa que eu estou sereno, íntegro comigo mesmo. Mas quando o externo, quando você tenta organizar o externo e esse externo, mesmo organizado, não te deixa em paz, significa que você tem que rever muitas coisas dentro de você. A forma que você está em contato com você. No consultório terapêutico, no consultório médico, nós observamos isso. As pessoas que vêm até um consultório de psicoterapia, até um consultório médico, existe um desequilíbrio físico, emocional, mental e espiritual, partindo que tudo que é manifestado no físico é a somatização do que vem da alma. Então, quando o seu corpo físico ele tem um desequilíbrio, uma doença física, significa que tem algo que está acontecendo na sua alma que você não está dando atenção, não está cuidando da forma correta. Consequentemente, é um sinal para você olhar para dentro e cuidar.
Quando algo no outro lhe incomoda, quando você aponta uma coisa no outro que lhe incomoda, significa que você tem algo dentro de você que lhe incomoda. Só que o outro ele é somente um espelho refletindo que algo que existe dentro de você que você tem dificuldade de reconhecer e aceitar. Julgamentos, preconceitos partem de você. É a forma que você colocou como correto, para ter um controle, uma segurança do que é certo. Quando você faz isso, você quer controlar algo que não é controlável. Tudo que existe tem uma forma de ser criado, existe para uma finalidade. Quando você não aceita aquela forma que foi criada, seja na forma humana, seja na forma animal, na forma de planta, e você não reconhece aquilo como sendo parte do processo, você não está em sintonia com tudo. Quando você tenta controlar algo que não é o que você é, significa que até em você mesmo você tem esse descontrole. Conseguimos controlar a nossa frequência cardíaca? Não. Não conseguimos controlar nossos sentimentos, não conseguimos controlar nossos pensamentos. Mas nós conseguimos ter intenções de conhecimento, de consciência do que vem até nós quando estamos em conexão com Cristo, em serenidade e conexão conosco mesmos. Então, o controle é você estar íntegro em conexão com você. Quando você está sereno e equilibrado, você consegue entender tudo que vem e que vai acontecer com você. Porque você está em sintonia com tudo que está no universo, com a fonte criadora, com tudo que faz o universo movimentar, funcionar. Quando se importar, vira controle. Quando se importar, vira controlar. Quando se importar, vira controlar. Aí significa que você está perdendo a consciência de você, a conexão com você mesmo. Quando você quer cuidar, se importar. Mas o importar é o seguinte, é você entender, observar o outro e saber que cada um tem o seu tempo, tem a sua forma de ser. O se importar a ponto de querer controlar, influenciar nas decisões, na forma de ser do outro, significa que você está em desconexão com o que é Cristo, com o que é amor. O que é cuidar? O que é ajudar? Né? Quando alguém tem pena de alguém, isso é ajudar? Não, pena não ajuda. Você ter dó, ter pena de alguém, isso não ajuda. Você qualifica o outro como sendo inferior a você. Você qualifica o outro como não sendo capaz de galgar, de caminhar na mesma direção de evolução como você. Então, se importar com o outro é respeitar a decisão, quando possível, ajudar, desde que o outro permita, porque muitas das vezes o outro não quer essa ajuda, e você tem que aprender a respeitar essa ajuda do outro, quando ele nega a sua ajuda. Porque muitas das vezes ele precisa aprender sozinho. Dói. Para algumas pessoas sim, para outras é um processo de libertação. E você permitir que o outro tome as decisões da sua vida, que o outro entenda da forma dele vivenciar as coisas, seja da forma individual dele, ele vai ver que ele é capaz e ele vai aprendendo na questão da valorização dele mesmo, que ele foi capaz de se reerguer, caminhar pelas próprias pernas. E isso aumenta a capacidade do amor próprio dele mesmo, de reconhecer o amor dele mesmo, a capacidade que ele tem de fazer, de ser alguém, que já somos quando nascemos. Todos já somos crísticos, já viemos dessa consciência. Como lidar com pessoas controladoras e possessivas? A pessoa controladora e possessiva, na verdade, ela tem um descontrole dela. Se essa pessoa ela faz parte da sua vida, significa que você permite que essa pessoa controle a sua vida e tome posse da sua vida. Você deu poder a essa pessoa. Então significa que nem controle, nem consciência de quem você tem. Quando você permite que os outros, quando você está permitindo que os outros tenham controle da sua vida, significa que a questão do amor próprio, da estima sua, não está bem. Precisa trabalhar isso. Então, a primeira forma de você se libertar dos controladores, das pessoas possessivas, é se amar. Entender que o amor para você tem que ser maior que o amor para o outro.
Então, quando você tem este amor a você e reconhece você como crístico, você não permite que nada nem ninguém lhe controle. Você pode ser submetido a algo. Um exemplo: torturas, guerras, relacionamentos abusivos. As pessoas, quando têm essa consciência que isso está lhe causando um dano, está lhe tirando esse processo de paz e serenidade, ela não fica mais nisso. Em um relacionamento, um exemplo, um relacionamento abusivo. Se existe um relacionamento, seja qual for, ele só existe, ele só persiste enquanto tem ganhos de ambas as partes. Podem ser ganhos doentios, que na maioria das vezes é. E quando as pessoas já percebem que já não tem mais nenhum ganho, elas saem. Se tem alguém que sofre um dano, sofre uma agressão física, uma agressão verbal durante um relacionamento e ela persiste nesse relacionamento, significa que essa pessoa tem que ser ajudada e trabalhada na questão da autoestima, do amor próprio, porque ela ainda não entende sobre o que é amor próprio. E muitas das vezes ela passa a acreditar que este amor que ela recebe do outro pode ser pautado no que ela vivenciou no passado. Crianças que vivenciaram na sua família de origem abusos verbais, abusos físicos, que deveriam prover amor a essa criança, das fontes sustentadoras, criadoras, os pais, seja quem for, e essas pessoas não criam, não educam da forma correta do que é o amor, elas passam a crescer e acreditar que o amor é daquela forma. E elas passam a se relacionar com companheiros, com companheiras que sejam dessa forma. Controladores, abusivos, porque eles acham que isso é amor. Mas isso não acontece com todas as pessoas. Eu já falei isso aqui. Almas que já vêm do seu passado com este processo do amor próprio muito desgastado, sofrido, elas entram no processo de vibração que acabam nascendo em um padrão da mesma forma. E elas acabam atraindo, no decorrer da encarnação da vida, pessoas que estejam neste padrão que elas vibram. Pessoas que nascem, que têm um padrão de consciência do amor, almas que têm este padrão de consciência do amor, e elas nascem da família, e vêm até elas pessoas que estejam nesse padrão, elas conseguem entender que aquilo não faz um bem, não condiz com a realidade do que ela entende, que é amor, e elas não permitem isso na vida delas. É muito comum crianças que elas crescem em uma família, famílias que têm 4, 5 filhos, e cada um é uma alma que tem uma forma de pensar, uma consciência diferente, uma vivência diferente. E cada um vai reagir na questão do abuso, da agressão física, da agressão verbal, de forma diferente, porque são almas que pensam e vivenciam diferente. Alguns permitirão, outros não permitirão. Algumas almas, quando percebem que aquilo já não condiz com a realidade do que é bom para elas, elas vão embora e seguem a vida delas. Existem filhos que não convivem mais com as famílias porque não aceitam mais aquelas questões. Quando nós trabalhamos na constelação, nas psicoterapias sistêmicas, isso é mostrado. Famílias que têm um desequilíbrio tão grande, emocional, espiritual, que isso vai perpetuando o sistema familiar, mas que almas que já têm uma maturidade, uma consciência de entender sobre aquilo, elas conseguem entender, elas buscam a psicoterapia sistêmica e conseguem ajudar neste campo do sistema emocional familiar, libertando e não deixando que isso perpetue nas outras famílias, nos outros sistemas familiares, encarnações adiante, gerações adiante. E isso vai interferir também nas gerações passadas. Isso é mostrado na constelação sistêmica. Porque desperta neste campo de consciência do sistema uma nova forma de ver. E já não é permitido mais isso, porque modifica a forma de ver. Como controlar o pânico de ser traída? Como me liberto destes sentimentos? Vamos lá, Juliana. Eu já falei para vocês sobre essa questão de traição. Vou falar novamente. Nós que traímos ou os outros que nos traem? Como funciona isso? Na verdade é o seguinte, quando a pessoa lhe trai, seja na forma que for,
significa que você já vibra num padrão de traição. A pessoa ela é traída porque, na verdade, ela já traiu a própria essência, a consciência do crístico dela. Ela deixou de manifestar a essência dela. Consequentemente, ela vibra no padrão de traição. Ela trairá para a vida dela as pessoas que vão traí-la, seja na forma que for. E muitas das vezes, pessoas que se relacionam com essas pessoas que traem a própria essência, que não são o que elas devem ser, que não são a consciência do Cristo dela, que fazem para fora, que são o que os outros queiram que ela seja, né? Essas pessoas elas já estão traindo elas mesmas. E as pessoas, quando se aproximam delas, elas entram nesta sintonia da traição, e mesmo pessoas que nunca traíram passam a trair essa pessoa. Porque o convívio diário, ela entra na sintonia. Quando eu falei sobre relacionamentos, cada pessoa ela tem um campo emocional e espiritual. E este campo de informação que a alma carrega, quando ele se junta com outra pessoa, criam novos sentimentos, novos padrões, novas criaturas. E quando essa pessoa ela vem com esse sentimento de traição dela mesma e ela não reconhece ela como Cristo, não trabalha essa questão do amor próprio, o que acontece? A outra pessoa ela entra na sintonia dessa traição e ela passa a entender que aquilo também faz parte dela e ela passa a trair o outro. Então, na verdade, não foi o outro quem lhe traiu, você que se traiu primeiro. Então, as pessoas que são traídas, na verdade, é um sinal do universo. Quando a pessoa lhe trai, significa que você já se traiu antes. Então, preste atenção nisso. É você que se traiu antes do outro lhe trair. É a verdade. Como me liberto desses sentimentos? Se conhecendo. Vai buscar dentro de você o que você se trai. O que você não se reconhece como sendo seu? O que você não aceita em você? Então, tudo que vem até nós através dos relacionamentos é um aprendizado. Seja qual for a forma de relacionamento que eu falei na live anterior. Relacionamento íntimo, relacionamento conjugal, relacionamento de amizades, relacionamentos profissionais. Seja qual for a forma de relacionamento, é um sinal para você. Que você está se traindo em muitas questões e não percebeu. Ou negligencia o despertar, o cuidar. Como saber se sou uma pessoa controladora? Vamos lá. Quando você vem um sentimento que você tenha que fazer algo no seu dia a dia, eu preciso fazer isso. E você, mesmo que você não faça essa atividade, eu preciso pagar uma conta, eu preciso ir no banco, eu preciso ir no mercado. Veio esse sentimento, esse ímpeto de fazer essa ação, e você não conseguiu porque não teve tempo, e isso não lhe causa um dano, um descontrole, um desconforto, significa que isso faz parte de você e que você entende sem querer controlar, é natural. Quando você percebe isso não lhe causa um desequilíbrio, está tudo bem. Não consegui fazer isso hoje, posso fazer amanhã. Isso significa que você não está querendo controlar, você está vivenciando o que é natural. A nossa alma, ela capta informações do ambiente e ela vai entender isso, decifrar, de acordo com o que é necessário para nós, ela vai mandar um estímulo, mandar uma ação. E você vai fazer aquilo que condiz com o que você pode naquele momento. Quando você faz ou não faz, e isso não lhe causa um desconforto, significa que isso faz parte de você, você está em conexão. Não está querendo se controlar ou controlar tudo que está ao seu redor. Mas quando você tem que fazer alguma coisa, e isso lhe causa um descontrole, mesmo que você faça, e depois você não está satisfeito, ou quando você não faz, e mesmo assim está insatisfeito, significa que você está querendo controlar algo. Você não está em conexão e em equilíbrio com você. Então, fazer as coisas, e isso faz naturalmente, sem que isso lhe cause um desconforto, uma inconstância emocional, significa que você não está querendo controlar. Você está agindo de forma natural. Veio um sentimento, veio um pensamento, legal, vou fazer, eu acho que vai ser legal. Fiz, continuou bem? Não fiz, continuou bem da mesma forma? É um grande indício que você não está querendo controlar. Você está vivendo a vida. E viver a vida é assim. É sem querer ter o controle. Tudo aquilo que passa por nós não queremos ter o controle, mas nós entendemos que isso faz parte.
mas que isso não vai afetar o nosso bem-estar, não é querer ter o controle. Quando passa o sentimento, o pensamento que você já quer controlar, e que se você não fizer isso, lhe gera uma angústia, uma ansiedade, uma inquietação, significa que você não está em conexão com tudo. Não está em conexão com tudo que está ao seu redor. Não está nessa questão do respeitar o tempo de tudo, de todos e principalmente de você. Parte do princípio que a primeira pessoa que você tem que observar é você. Como eu estou nessa situação? Isso faz parte de mim, condiz com o que é necessário para mim? Então eu faço. Tudo bem, não estou querendo ter o controle. Mas se eu fizer ou não fizer isso mesmo assim gera um descontrole, gera uma inquietação minha, significa que eu estou querendo manipular algo que não é manipular. Então por isso que devemos nos conhecer. Observar todos os dias, o tempo inteiro sobre isso. Como manter o controle emocional? Se conhecendo. O controle emocional é fácil? É aprendizado. Todos os dias aprendemos o tempo inteiro. Aprendemos com o ambiente, aprendemos com as pessoas que estão vivenciando conosco, aprendemos com o animal de estimação, aprendemos com a planta, aprendemos com a natureza. O universo, como eu falei, ele nos testa todos os dias. Todos os dias somos convidados a aprender mais. Nós não ficamos parados. Não existe isso de ficarmos na inércia parado. Somos bombardeados diariamente por novas informações para que possamos amadurecer e crescermos sem gerar esse desequilíbrio emocional. Na Terra não acontece isso não, ainda falta muito para caminhar. Porque as mães têm geralmente a necessidade de controle e vida dos filhos. Aí uma coisa que já foi falado muito, né? Porque na verdade elas não têm o controle, não conseguem lidar com os próprios sentimentos de angústia, de frustração, aí quer controlar os filhos. Uma mãe, quando ela é comum, existe o sentimento de proteção, não só na humanidade, nos animais, isso é natural. Né? Mas quando passa por um sentimento que não faz parte de você, é aquilo que eu falo, e que já faz parte do ditado popular, entrega a Deus, entrega ao universo, entrega a Allah, entrega a quem for. Isso é desprendimento, é serenidade, ter a consciência, isso é conexão com o universo, com Deus, com tudo que existe. Quando você percebe que não está na sua mão, que não é você que controla, você já está entrando numa sintonia do amor, de tudo que funciona no universo. Que isso é uma coisa natural, que faz parte, e que essa mãe, ela fez a parte dela na educação, na criação, para prover para essa criança uma vida saudável, seja na parte física, mental, emocional e espiritual, para que ela consiga andar com as próprias pernas de forma serena e tranquila. Mas quando a mãe ela embute nessa criação, nessa educação, o sentimento de culpa, de obrigação por tudo que acontece com essa criança, ela está querendo controlar um sentimento que ela não tem controle e que ela tem que rever como que ela vê isso dentro dela. Porque, na verdade, nós carregamos crenças, tabus, valores de uma sociedade, como eu já falei, que precisa amadurecer muito e que passa a culpar as mães por tudo que acontece pelos filhos. O próprio Freud falava isso. Tudo é culpa da mãe. Mas por que ele falava isso? Porque ele também não tinha equilíbrio emocional para falar sobre isso, não. Freud também tinha uma questão complicada na questão desse amor materno. Todos sabemos disso, todos que estudam sobre essa questão da psicologia sabem. Tinha uma imaturidade a entender sobre isso. Então, quando você coloca na crença de que você tem que fazer tudo e por todos, principalmente essas mães que são super protetoras, na verdade elas passam por cima delas mesmas, desrespeitam o próprio amor que elas teriam que ter por elas e não têm, fazendo tudo pelo filho. Isso não atrapalha só elas, atrapalha o próprio filho também. Você não tem que fazer tudo que o seu filho pede, não. Você não está ajudando, isso não é amor. Isso, na verdade, é uma insegurança dessa mãe que acha que dando tudo, provendo tudo ao filho, ela vai ficar tranquila. Na verdade, ela está criando um filho que vai ser frustrado, porque ele será frustrado, porque a sociedade não vai dar tudo que a mãe deu,
ele vai passar a achar que a mãe era o modelo ideal e a sociedade não. Consequentemente, ele se relacionará com pessoas onde nenhuma pessoa será o suficiente para ele ou para ela. Porque não foi criado da forma correta, através do amor correto. Foi criado através do amor de uma mãe, ou de um pai, ou de um provedor, que na verdade tinha um problema na questão do amor próprio. Achava que dando tudo ao outro iria suprir essa carência. Consequentemente, atrapalha o outro também. Mas, como eu falei, tudo está certo como está. Tudo tem a forma correta. Se esta criança nasceu com essa mãe, nasceu nessa família que ensinou isso, é um aprendizado para essa criança também. Ela nasceu nessa família porque esta alma vibrava neste padrão, semelhante a essa família, este pai e essa mãe. Então, se a família não teve a capacidade, por imaturidade, por ignorância, de ensinar isso ao filho, a sociedade e a vida vai ensinar. E tudo está certo como está, não tem nada de errado. Querer controlar o outro é não respeitar a individualidade da pessoa, a do outro e a sua, como eu falei. Querer controlar parte do princípio que você não se respeita primeiramente. Quando você entende como você funciona, respeita a sua forma, você vai entender e não vai querer manipular nem controlar ninguém. Porque você respeita você. Quando você respeita você, você entende que você tem o seu tempo, que você é uma unidade diferente da outra, que você tem a sua essência, que você tem a sua trajetória, a sua memória de vida, e que você tem que respeitar e amar a sua forma de ser. E que você veio, se apresentou nessa forma de ser, porque faz parte do seu processo de evolução. Você teria que ser dessa forma. Você não tem que se modificar para o outro, para satisfazer o outro. Quando você se modifica, que isso vai além do que é a sua essência, você fazer um agrado, cuidar de alguém, ajudar alguém, partindo da sua forma de ser, sendo quem você é o correto. Quando você se modifica inteiramente, passando por cima de quem é você para agradar o outro, isso não é amor. Isso é falta de amor próprio. E você atrapalha o outro também, você não ajuda o outro, porque você não faz isso com amor. Como deixar de ser uma pessoa controladora nos relacionamentos? Se respeitando. Quando você tenta controlar outros, você na verdade está pedindo atenção. Está querendo que o outro cuide de você. Isso não é amor. É falta de amor, é insegurança, é carência. Como a terapia do círculo da vida pode me ajudar a identificar e me libertar da necessidade de controlar tudo? Não só o círculo da vida, toda psicoterapia, toda terapia vai despertar no indivíduo a consciência de quem ele é. Quando você faz terapia, é para você se conhecer e entender. E o círculo da vida, ele é uma psicoterapia, digo que é mais breve, que ela é o tempo quântico, é quântica. Ela vai colocar diante de você as suas criaturas, ou subpersonalidades, como foi colocado por Jung, por Freud. E essas subpersonalidades, que eu chamo de criatura, como Márcia Marins colocou, que eu aprendi com a Márcia Marins no Círculo da Vida, que é uma grande profissional, terapeuta, psicanalista. Quando você trabalha com o Círculo da Vida, as criaturas do indivíduo, elas se apresentam diante deste campo cognitivo psicoanímico e elas vão revelar para o indivíduo a real situação de como ele leva a vida, de como ele vivencia a identidade dele mesmo. Se é pautada no que ele tem como consciência de crístico, da sua essência, ou se é pautado nos valores de crenças que esta alma carrega em sintonia com o inconsciente coletivo da humanidade. Então, o Círculo da Vida, ele ajuda, como as outras terapias, a você tomar consciência e poder de quem você é. E conseguir caminhar na vida sem interferir na decisão alheia, sem permitir também que a influência externa manipule e interfira no seu bem-estar, na questão do seu amor próprio, da sua estima. Tudo bem, pessoal? Então, por hoje, temos mais perguntinhas aí? Então, estamos fechando. Obrigado pela presença de todos. Semana que vem teremos mais uma live.
e eu comento com vocês no decorrer da semana, tá bom? Um abração, beijão e até a próxima.